Bom dia. Gente, então, vamos lá. A gente está num cenário improvisado, tá? Feliz ano novo aí para vocês. Espero que esse ano de 2021 aí seja muito melhor, né, do que todos os outros anos aí que a gente já teve. E deixa eu ver, tá muito ruim aqui, mas acho que como a gente vai focar mais nos slides aqui, eu acho que não sei se vai importar muito essa pequena luz aqui, né? Estou visitando meus pais no interior. Aí o cenário é improvisado, não é aquele da tabela periódica, né? Então dá uma olhadinha aí se estiver tudo bem para vocês. Se estiver tudo ok, senão eu tenho, sei lá, procurar um lençol, alguma coisa, mas foi que eu... Tá tudo bem, Flor. Tá de boas? Tá bom. Eu sei que tem uma certa iluminação, mas a gente pode dar um jeito. Então, hoje a gente vai ver aquela história de inorgânica. Não sei se vocês lembram um pouquinho de inorgânica, ou tem uma leve ideia assim do que eu tô falando. Você tem ideia? De leve? Sim. Sim? Então o que nós vamos fazer, né? Eu vou começar com a parte de inorgânica aqui. Eu vou dizer qual é a parte que o vestibular realmente quer de vocês, tá? Espera aí que deu erro, deixa eu ver o que aconteceu. Qual é a parte que o vestibular quer? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso, porque senão eu acho que você vai inspirar o cabeção e vai querer copiar tudo, né? A gente reduz o ritmo de aula também. Ah, eu não estou conseguindo fazer o PDF. Esse aqui, não sei se ele ficou muito grande. Uhum. Deixa eu tentar de novo. Enquanto isso, me conta aí como é que foi. Passaram bem o ano novo? Fizeram aglomeração ou não? Ai, gente, eu espero de coração que não, né? Tá, até porque se tu fez aglomeração, você não vai me contar, né? Não seria legal, né? Ah, uhum. Deixa eu ver, a última tentativa. Acho que agora vai. Uhum. Tá dando erro. Vocês conseguem ver esse barulhinho que dá no meu computador? Sabe quando faz um negócio errado e o computador avisa com um barulhinho assim, tipo... Sim, mas foi bem baixinho. É só pra mostrar que o cara tá passando vergonha, né? Tipo, ele avisa pra todo mundo, ó, cara, ele tá fazendo um negócio errado. Hum, peraí que agora deu certo. Tá, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui e vou tentar botar isso no... É que eu não tenho como compartilhar aqui, né? Então eu vou colocar lá no Whats de vocês. E aí você tem uma mega revisão de toda a inorgânica. Então, tipo, depois eu quero aprofundar um negócio que o Rossoni não deu em aula, né? O que ele não revisou, porque ele disse que não era tão importante. Aí tu pelo menos vai poder ler em casa, dar uma olhada, se tu quiser. Falar a história toda. Vamos ver se deu certo. Pra mim parece que travou tudo.
Tudo certo. Tá, vocês já receberam alguma coisa aí? Dá uma conferida para mim. Deixa eu ver se no meu celular aparece isso. Ah, tem vezes que as tecnologias brigam, né, cara? Tá, me diz como é que vocês estão indo orgânico, então, pelo menos. Eu posso pegar o negócio e ir rapidinho com vocês? Em ritmo correndinho, assim? Ou você acha que tem que ser devagar, de boas, aprender o negócio? Me dê uma pista, vai. Ou se querem ver o negócio antes? No meu celular não apareceu, então para você não deve ter aparecido, né? Eu vou excluir esse e vou colocar de novo, cara. É um negócio que tá escrito assim, ó, revisão inorgânica, né? Tentar de novo aí, vamos ver. Uma hora vai ter que ir. Ah, no meu foi agora. No meu foi também. Tá, então vamos lá. Com base nesse aqui, eu sei que tem um pouquinho assim, porque eu botei, cara, eu botei tudo que deu, assim, tá? Pra gente fazer uma revisão legal, que é, claro que deu ali 138 slides, né? Mas eu vou te dizer assim, ó, cara, isso aqui eu tenho que saber pro Enem, isso aqui não. Isso aqui também não. É a única coisa que não vai estar escrito nos slides, tá? Então, o resto, assim, eu vou dizer, cara, isso aqui você olha em casa, isso aqui não. Uhum. Então, é mais ou menos esse o objetivo. Tá, então, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Ácido de base. Isso, é ácido, base, sal e óxido. Só eu e a vovó. Ou tá certo, aí eu ando. Juana. Natal comendo muito farofa só. Tirei uma semana de férias, descansei. Pô, bem que faz, mãe Eduardo. Aglomeração de conteúdo atrasado. Já faz um tempo que o Gui passou, mas pode ser mais devagar, pode ser. Aqui também. Tá, então, vamos lá, eu vou compartilhar esse meu slide aqui. Deixa eu ver, não. Esse aqui é o PDF. É o slide. Não. Tá. Vamos de novo. Janela. E o PDF é esse aqui. Aí sim. Esse mesmo. Tá, eu acho que vocês já estão vendo meus slides, concordam? Sim. Tá, então, esse material já está no grupo. E aí nós vamos fazer uma revisão bem básica, assim, tá? Se eu começar a ficar muito rápido, vocês dão um grito e me avisem aí. Então, eu começo mais ou menos assim, tá? O que seria legal você saber sobre ácidos, que a inorgânica é um dos temas que mais cai do Enem, né? Depois de todos aqueles que a gente já viu, né? Então, por exemplo, ácidos, e quando a gente fala em ácidos, os ácidos diarríneos, que são aqueles que liberam hidroxônio ou hidrônio em solução aquosa. Para quem não sabe o que é o hidroxônio, ou hidrônio é esse H+, que está aqui, tá? Ou esse H3O+, que está aqui. Eles se equivalem, tá? Esse é o nosso hidroxônio ou hidrônio. Então, o ácido, geralmente, ele vai ser escrito dessa maneira aqui, tá? Que o ácido em solução aquosa, né? Tem que botar ele na água, senão ele é gasoso. A grande maioria, tem alguns que são líquidos, né? Eles acabam indo para a solução aquosa e liberando esse H+. Claro que pode ser tipo HCl, HCN, fornecendo H+, mais Cl- e HCN-. Percebe que sempre vai ter o H+ na frente, tá? Então, a primeira coisa que a gente identifica um ácido é, tem esse H na frente. Então, a gente já escreve a molécula desse jeito para tu enxergar que é um ácido. A gente não põe o H no final, que nem na orgânica,
ou que nem nas bases, né? Então, a gente já põe na frente para, olha, isso aqui é um ácido. Então, o próprio jeito de escrever isso, tá? Vai nos dizer que é um ácido. E aqui começa o primeiro conceito, tá? Que é chamado de ionização, que é quando a gente dissolve ácido na água, tá? Isso é uma reação química, porque essa molécula, né, que é o HCl, que é a ligação covalente, ela não tem íons, e quando a gente coloca ela na água, ela vira íons, então formou novas substâncias, né? Então, isso é uma reação química chamada de ionização. Então, a primeira classificação importante é quanto à presença de oxigênio. Por exemplo, se ele não tem oxigênio, só tiver o hidrogênio, ele é hidrácido. Então, por exemplo, HCl, HCN, H2S, eles não têm oxigênio, então a gente chama só de hidrácido. Se ele tiver oxigênio, ele é oxiácido. Isso aqui é uma subdivisão e é mais importante, porque tu vai aprender força e nomenclatura, e são dois grupos diferentes, tá? A gente nunca mistura esses dois grupos, né? Para ver qual que é o mais forte, a gente não pode comparar hidrácido com oxiácido, não tem sentido. E a gente não compara, geralmente, para nomenclatura também, tá? A nomenclatura de hidrácido é uma, de oxiácido é outra. Então, essa aqui é a subdivisão mais importante que tem dentro dos ácidos. Volatilidade, ó. Esses caras aqui, eles entram em ebulição muito rápido, quer dizer, eles são gasosos. Então, se tu encontrar um HCl líquido, HCN líquido, né, esse é o gás da morte, há uma grande chance que era deles virarem gasoso muito rápido. Isso é baixo ponto de ebulição. Isso quer dizer volátil. Tem outros, tá? Repara que os hidrácidos, que não têm oxigênio, são todos voláteis. Nós também temos o ácido nitroso, o ácido nítrico, o ácido carbônico. Eles são voláteis, tá? Quem são os fixos? Por exemplo, a gente vai decorar os principais aqui, tá? Porque tem vários. Então, tem o ácido fosfórico, o ácido fosforoso, o ácido bórico e o ácido sulfúrico. Existe um truquezinho que a gente usa nessa matéria aqui, que é assim, toda vez que tiver 7 átomos ou mais, eles são fixos. Então, pode contar aqui, tá? Tipo hidrogênio, né? 3 mais 1 mais 4, né? Deu 8. Então, ele é fixo. O que quer dizer? Ele existe no estado líquido e não vira gasoso tão rápido. Por exemplo, o ácido sulfúrico, né? Se tu contar aqui, tem 2 mais 1, 3, mais 4, 7. Então, como ele tem 7 átomos, ele é fixo. Então, isso é um macetezinho, tá? Não é uma regra oficial, beleza? O que é um ácido fixo? Que tem alto ponto de ebulição. Tu não vai escrever que tem 7 átomos, tá? É só uma dica para tu lembrar de quem são. Claro que daí, para esse macetezinho, tem uma exceção, né? Que os ácidos orgânicos são todos voláteis, tá? Cara, quanto maior o ácido, maior o ponto de ebulição, né? Porque essas cadeias aqui podem ficar gigantes, né? Mas se eu pegar, por exemplo, o ácido acético, né? Repara que ele já tem aqui 8 átomos e mesmo assim ele é volátil, tá? Quando tu chega em algum lugar que tem bastante vinagre, né? Tu vai cheirar e tu vai sentir o cheiro, vinagre. Quer dizer, que tá sentindo o cheiro do ácido acético, beleza? Agora, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente tem um conceito que a gente chama eles de monoácidos, que são aqueles ácidos que só liberam um hidrogênio. Um hidrogênio vira íon, é chamado também de monoprótico. Existe, por exemplo, o HCl, o HBr, o HI, o HNO3. Existem os diácidos, tá? Ou dipróticos, que liberam 2 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, H2SO3, H2S. E ainda existem os triácidos, ou tripróticos, que liberam 3 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, o ácido bórico, né, e o ácido fosfórico. Eu acho que tu já deve ter reparado alguma coisa aqui, né? Que o ácido hipofosforoso, que é esse cara aqui, ele tem 3 hidrogênios aqui, mas ele está aqui nos monopróticos, né? Porque ele só libera um hidrogênio. A mesma coisa ocorre com o ácido fosforoso, né? Que ele tem 3 hidrogênios, mas só libera 2. E aqui também tem o ácido fosfórico, que ele tem 3 hidrogênios, mas na verdade vai liberar os 3. Se você quiser saber, por exemplo, o porquê disso, tá? Isso tem a ver com o número de hidrogênios que ele libera. Por exemplo, se eu pegar o ácido fosfórico, que é esse cara aqui, tá? Eu vou pôr aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, ácido fosfórico. Ele libera os 3 hidrogênios, tá? Então, esses 3 hidrogênios que tu está enxergando aqui, eles são 3 hidrogênios ionizáveis. Eles vão sofrer ionização, eles vão sair da molécula. Agora, se eu pegar esse cara aqui, que é o ácido fosforoso, tá? Repara que ele está aqui, ele só libera 2 desses hidrogênios, tá?
Ó, esses dois hidrogênios são liberados, sempre que estão ligados no oxigênio, tá? Então, aqui eu tenho um hidrogênio que ele não é liberado. Esse hidrogênio aqui, ele é chamado de não ionizável. Ele não sai da molécula. E essa molécula fica assim daí, tá? Esse íon. Nunca vai existir o PO3-3. Isso não existe. O que existe é o HPO3-2. Repara que para cada hidrogênio que sai, né, um dos elétrons fica na molécula, né? Então, por exemplo, se eu liberar aqui os 3 hidrogênios, tá? Repara nessa aqui. Se eu libero os 3 hidrogênios, fica -3 aqui, tá vendo? Se eu libero só 2 hidrogênios, fica o quê? -2 aqui. Isso é importante. E se eu pegar mais um ácido aqui, tá? Que é aquele monoácido aqui, né? Que é o ácido tipo fosforoso, ele só libera um hidrogênio, né? Só libera esse aqui. E os outros dois são não ionizáveis, não saem, então eles continuam aqui, e por isso que aqui fica -1. Então, essa aqui é a única exceção, tá? E a parte mais difícil dos ácidos, assim, na classificação, beleza? Então, só tem que decorar que esses carinhas aqui, o H3PO4, né, triácido, o H3PO3 é diácido e o H3PO2 é monoácido. Tudo bem? Eu acredito que o Enem não vai focar muito nisso, então eu não vou perder muito tempo com essa parte. De boas? Posso seguir o baile? Tudo certinho? Uhum. Tá, então vamos lá. Ó, aqui, quanto à força dos ácidos. Então, repara o seguinte, ó, para saber a força do ácido, eu preciso saber quanto que ele libera de hidrogênio na água. Nós vamos imaginar o seguinte, tá? Eu vou pegar um ácido e vou pegar 100 moléculas dele, do HCl, do ácido clorídrico. Imagina que eu coloquei na água 100 moléculas dessa molécula aqui gasosa, tá? Do HCl. Passou um tempo, 96 moléculas se separaram, tá? Deixa eu fazer uma cópia aqui. 92 moléculas se separaram. Então, se 92 moléculas se separam, vai sobrar apenas 8 que não se separaram. Então, estão aqui as 8 que não se separaram, e daqui as 92 que se separaram, né? Ficou 92H+, e 92Cl-. Se eu juntar 92 com 92, dá 92, tá? Tenta lembrar que isso é como se fosse um casal, tá? Se eu pegar, por exemplo, digamos casais heterossexuais, mas nada contra os outros, tá? Bem pelo contrário. Então, se eu pegar, por exemplo, assim, 92 homens, 92 mulheres, eu vou formar 92 casais, né? Tipo, 2 homens, 2 mulheres, 2 casais. 10 homens, 10 mulheres, 10 casais. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando 100 desses caras aqui e separando 92 casais. Então, vai ficar 92 homens solteiros e 92 mulheres solteiras. Combinado? Então, pensa o seguinte, ó, se 92 moléculas dessas, a cada 100 se separam, eu posso falar que a taxa de divórcio, né, é 92%. Vocês concordam comigo isso, de boas? Eu acho que esse é um cálculo relativamente fácil de fazer, né? Vamos ver se vocês entenderam. Eu vou pegar um outro ácido aqui, que é o HCN. Esse aqui é o ácido que é o gás da morte, tá? Encontrado em amêndoas amargas, tu pode escrever isso, tá? Usado em eutanásia, câmara de gás. Esse cara aqui é o HCl, que é o ácido clorídrico. Depois o nome a gente pode botar uma coisinha no lado, assim, sobre eles, tá? E esse cara aqui é encontrado no seu estômago, por exemplo, tá? Que é o ácido muriático. Tá, esse cara aqui, que é o HCN, imagina o seguinte, eu tenho 100 moléculas, só que dessas 100 moléculas, apenas uma se separou e formou um hidroxônio e um CN-, né, que é o cianeto. 99 continuaram iguais. Me diz aí, então, qual é a porcentagem, qual é a taxa de divórcio desse ácido aqui, quando eu coloco ele na água? Você está entendendo o que eu estou falando? Diz aí para mim. Eu tinha 100 moléculas, né? Coloquei na água, apenas uma delas se separou. As 99 continuaram ali. Exatamente isso, João. 1% é a taxa de divórcio. Como isso aqui é ácido, né? Não são pessoas, a gente não diz divórcio, a gente diz que é grau de ionização. Lembra que ionização é o nome da reação, né? Que é quando a gente coloca um ácido na água e se separa em íons. Então, é o grau de ionização, é a porcentagem de ionização, é o índice de ionização. Tá, e por que é importante essa história de grau de ionização, né? Ou índice de ionização? Primeiro, uma informação importante, não decora isso, tá?
Tu não vai decorar, tipo, 92 e 1%. Por quê? Porque se eu mudar a temperatura, muda o valor. E se eu mudar a concentração, por exemplo, 1 mol por litro, 2 mols por litro, 3 mols por litro, muda a porcentagem também. Então, você não decora esses valores, tá? Porque ele muda com a temperatura e com a concentração, quer dizer, muda o tempo todo. Então, a gente não decora isso. O que é importante você saber é isso aqui, tá? Ó, se eu quiser, apareceu, cara, sei lá, umas moléculas muito mais difíceis, né? De fazer. Por exemplo, apareceu aqui 5.000 moléculas e aqui 4.000 se separaram. Então, tu vai colocar aqui em cima 4.000 e vai colocar aqui embaixo os 5.000. Aí tu vai fazer, de 4.000 para 5.000, né, vai dar 0,8. Então, isso aí vai ser 80%. Beleza? Claro, tu pode fazer uma regrinha de 3, né? Tipo, moléculas iniciais, 5.000, 100%. Moléculas que se separaram, 4.000, X%. Aí tu já sabe o grau de ionização. De boas? Então, a primeira classificação é baseada nisso. Ó, tá aqui o meu grau de ionização, que é uma letrinha alfa, né? Representado na química. Se o meu grau de ionização é maior que 50%, então ele é um ácido forte. Vou te dar uns exemplos de ácidos fortes depois, tá? Se eu tiver o grau de ionização entre 50% e 5%, ele é um ácido moderado. Se o meu grau de ionização, que é esse alfa, é menor do que 5, ele vai ser um ácido fraco. Então, por exemplo, o HNO3, né, ele é um ácido forte. Se eu pegar já o H2SO3, né, ele vai ser um ácido moderado, porque ele está entre 50 e 5. E se eu pegar o ácido bórico, que é o grau de ionização é 0,07, ele é um ácido fraco. Então, o grau de ionização, ele é o determinante, né, se meu ácido vai ser um ácido forte ou um ácido fraco. Beleza isso? Tá, toda vez que eu falar em grau de ionização, tá? Como é que o Enem pode cobrar isso? Ele vai dizer assim, tá? Vou misturar com equilíbrio químico. Que vocês tiveram comigo, devem estar revisando com o Gui, que é assim, tá? Quanto maior o grau de ionização, maior o Ka, que é a constante de ionização. Maior a concentração de hidroxônio, só cuida, tá? Menor é o pK e menor é o pH. O contrário também vale, né? Se eu tiver um ácido fraco, menor é o grau de ionização, menor o Ka. Menor a concentração de hidroxônio, só cuida que deu pH e o pK é maior, tá, gente? pK e pH é maior. De boas? Tá, então, deixa eu ver aqui. Tá tudo ok? Uhum. Tá. Então, olha só. Nós vamos fazer agora a força dos ácidos baseado nos exemplos, tá? Tem vestibular que ele vai te cobrar se o ácido é forte ou não. E essa é a principal parte pro Enem, porque o Enem ele te cobra indiretamente isso através do sal. Tu tem que saber qual que é o sal básico, qual que é o sal ácido, e tu tem que saber isso através da força do ácido e da base. Então, essa é a parte principal. Se não entendeu nada até agora tu presta atenção. Então, vamos lá. O que é legal você saber aqui? Peraí, travou. Agora sim. Primeiro, lembra aquela subdivisão nossa? Então, como é que eu vejo se o ácido é forte ou se o ácido é fraco? Primeiro, eu tenho que separar esses dois grupos, tá? São duas coisas totalmente diferentes. É como se existisse dois ácidos, tá? Dois grupos totalmente distintos. E nós vamos começar pelo mais fácil, que é o hidrácido. Então, eu coloquei aqui para vocês a tabela periódica, não sei se tu reconheceu aqui. Aqui está o grupo 14 da tabela periódica, tá? Aquele do comi, siri, gelado, sem problemas, né? Aqui está o grupo 15, né? Do não podemos assistir suruba de biscoitos. Aqui está o grupo 16, né? Ó, os 7 porquinhos. Uhum. E aqui está o grupo 17, né? Flamengo, clube brasileiro, ineficaz nos ataques. Tá, então com base nisso, agora que eu sei que isso aqui é a tabela periódica, repara que eu peguei o canto aqui, tá? Que são os ametais. Os ametais são os que formam ácidos. As bases, tá? Elas são formadas pelo grupo 1 e 2, né? Por isso que são alcalinos, bases. Então, o que acontece com a tabela periódica? É assim, a força do ácido, ela sempre vai aumentar, tá? Para a sua
Deixa eu ver, você está olhando para mim ao contrário, né? Então, olha para o slide. Sempre vai aumentar assim, tá? Em direção ao grupo 17. Beleza? Sempre aumenta em direção ao grupo 17. Então, esses ácidos são os ácidos fortes. São os ácidos que realmente importam. Então, por exemplo, o HF é o ácido moderado. O HCl é o ácido forte. E o HBr e o HI são os ácidos muito fortes. Todo o resto é ácido fraco. Inclusive, se aparecer uns que nem constam aí, beleza? Mas se te perguntarem assim, quem que é mais forte, né? Tipo, HBr ou HI? Tu vai dizer HI. Porque a força, ela aumenta para baixo, combinado? Se te perguntarem quem que é mais forte, né? Por exemplo, o ASH3, o H2SE, vai dizer que é o H2SE, porque aumenta em direção ao grupo 17. É por isso que só o grupo 17 aqui é que importa, tá? Então, para todos que não têm oxigênio, de novo, né? Quem que importa? O HF, que é moderado. Embaixo dele está o HCl, que é um ácido forte. Então, eu sei que é mais forte que o HF. E o HBr é mais forte ainda. E o HI é mais forte ainda, então vai aumentando para baixo. E só o grupo 17, o resto é tudo fraco. Show? Tá, se eu pegar os que têm oxigênio, né? Os que têm oxigênio, a gente faz uma certa álgebra, que é assim. A gente pega o número de oxigênio aqui, que eu chamei de Y, e faz menos número de hidrogênio, tá? Que eu chamei de X. Então, Y menos X é igual a zero. Por exemplo, ó, oxigênio, 1, hidrogênio, 1. Então, 1 menos 1, 0, fraco. Se essa subtração der número 1, o ácido é moderado. Por exemplo, ó, 2 menos 1, 1. Aqui, ó, 4 menos 3, 1. Então, isso é um ácido moderado. Se a subtração der 2, aí meu ácido vai ser forte. Por exemplo, ó, 3 menos 1, 2. Aqui, 4 menos 2, 2. Então, ácido forte. Tá, decora principalmente essa parte aqui, né, de quando ele é forte. Eu tenho que fazer isso aqui, né? 4 menos 2, 2. Tem um caso ainda que pode dar 3, dele vai ser muito forte. Que vai ser, ó, 4 menos 1, 3. Então, ele é muito forte. Beleza? Tem uma exceção para isso? Tem, cara. Infelizmente, tem uma exceção, tá? E se tu tiver, por exemplo, que escolher entre caras muito idênticos, tá? Por exemplo, isso aqui, todas as subtrações deram 3. Então, qual que é o mais forte? É o que é o mais eletronegativo. Esse cara aqui é mais eletronegativo do que esse, do que esse, do que esse. Então, como esse cara aqui é mais eletronegativo, ele vai ser o mais forte. Combinado isso? Tá, então olha só. Exceção, ácido carbônico, tá? Porque ele se separa. Ácido fosforoso e ácido hipofosforoso. Essas aqui são as 3 exceções que a gente tem, tá? Que daí eles são ácidos que acabam sendo moderado e fraco. Tá? Eles não correspondem às regras ali de cima, mas eu escrevo isso para ti aqui, tá? Por exemplo, ó, dentro dessas 3 exceções, esse cara aqui, ele teria que ser moderado, né? Tipo, 3 menos 2 dá 1, moderado. Só que ele é fraco porque ele se decompõe. Então, como ele prefere se decompor do que liberar os hidrogênios, né, ele acaba sendo fraco. Basta lembrar que esse ácido carbônico, né, já escreve aqui, se tu puder escrever, ele é um ácido refrigerante, é o ácido carbônico das bebidas gasosas, então, da água com gás, cerveja, né, por aí vai. É bebidas que contêm gás, né, bebidas gaseificadas. Eu escrevi bebidas gasosas. Uma vez me xingaram, né, cara? Não, você não toma gás, né? Tipo, você toma líquido. Os caras não são nada chato, né? Tá, e outra, né? Esses dois aqui, tu já conhece da exceção que a gente abriu a aula falando dela, né? Por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, 3 menos 3, dá 0. E aí 0 é um ácido fraco. Só que esse cara aqui, ele não libera 3 hidrogênios, né? Ele é aquela exceção, ele é um diácido, ele só libera 2 hidrogênios. Então, nesse cálculo, só conta os hidrogênios ionizáveis, aí fica 3 menos 2, que dá 1, que é moderado. A mesma coisa com esse aqui, né? Tu pega 3 e faz aqui 2 menos 3, daria menos 1, imagina.
Aí seria menos que fraco, não tem como isso, né? Então, tu faz, na verdade, 2 menos 1. Aí tu vai dizer, mas por que menos 1? Porque ele é um monoácido, né? E aí vai ser moderado, tudo bem? Então, esses dois aqui, eles são moderados, e esse cara aqui é fraco. E aí, esse cálculo que a gente usou aqui, né? Nessa regrinha não vale para eles, mas para todos os outros ácidos que têm oxigênio vale. Show? De boas até aí? Essa é a parte mais importante que eu preciso de vocês, tá? Então, eu vou para a nomenclatura, que nós vamos separar de novo hidrácido e oxiácido, mas a força deles tem que estar ok, tá? Para vocês, a força dos ácidos está ok? Tá de boas? Tá, então eu vou te pedir aqui 2, pode ser? E tu vai me escrever o que ele é, tá? Que são 3, os 3 mais importantes, na minha opinião, tá? Que são os the best of. HCl, tá aí, escrito. Me diz o que ele é. Tu acha que ele é um ácido fraco, moderado ou forte? Então, se não entendeu nada até agora, decora só esse, cara. Forte? Forte. Mandou muito bem, ó. Ácido forte. Vamos para outro, tá? É só 3 que eu acho que são aqueles que tu tem que saber mesmo. HNO3. Acho que ele é um ácido o quê? Forte? Forte. Mandou muito bem. Porque é 3 menos 1 que dá 2, né? Então, isso aqui vai ser um ácido forte. E tem mais um ainda que eu queria que soubesse, que é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Acho que ele é um ácido Forte? forte. Cara, estão muito bons. Nem usava ter isso em revisão, né? Tudo aqui. Ácido forte. Mandaram bem. Agora vamos para a nomenclatura. De novo, na nomenclatura a gente divide, né? Hidrácido de oxiácido. O hidrácido sempre vai terminar em hídrico. Então, caso tu não lembra disso, anota, né? Por exemplo, clorídrico, cianídrico, sulfídrico, ferrocianídrico. É extremamente fácil, né? É tudo hídrico, né? Só não vai botar enxofre, enxofrídrico, né? Tu põe sulfídrico, né? E aqui, quando ele termina com oxigênio, aí pode ser tanto ico quanto oso. Só que ele tem 4 tipos, né? Ele pode ser perico, ico, oso ou hipooso. Isso depende do NOx deles, né? Mas eu te dou uma leve noção de NOx aqui e a gente consegue fazer essa brincadeira. Então, vamos lá, né? Se eu pegar os hidrácidos, são os que não têm oxigênio, ó, com flúor. Esse HF, né? A gente vai chamar de quê? Ácido fluorídrico, tá? É flúor e eu botei hídrico no final, fluorídrico. Se tu quiser anotar alguma coisa aqui no lado, né? Você pode anotar assim, ó, esse ácido aqui é o que corrói vidros, tá? Então, se alguém, foi usado para corroer vidro, não sei o quê. Então, tu já escreve isso, tá? Outro, cloro, clorídrico. Esse aqui, tu anota o nome dele aqui no lado, tá? Anota o nomezinho dele assim, ó. Ácido muriático, tá? Esse é o sinônimo dele, tá? Ácido muriático. Vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês, eu vou colocar isso aqui como detalhe, porque senão vocês vão brigar comigo, né? A gente não brigaria contigo. Não? Tá. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Esse cara aqui, ele tem a propriedade de corroer vidros, tá? É uma especificidade dele. Esse cara aqui é o único que ele tem um sinônimo. É o único ácido, hein, que recebe um sinônimo, que é ácido muriático, que é o nome comum dele. Realmente os outros ácidos não tem isso não, tá? Ácido muriático. E esse é legal de saber. Onde é que tu encontra o ácido muriático mesmo? Então, além de ser no seu estômago, né? Vou botar aqui. Ácido muriático. No estômago, tá? No suco gástrico, na verdade, né? E também para limpeza pesada. Tipo, limpeza de pedra, tá? A pedra, ela tá manchada e eu quero tirar essa mancha dela. Aí tu vai usar o ácido muriático. É o nome comercial dele, tá? Teve vezes que teve lojas de química que eu liguei perguntando, assim, né? Tipo, tem ácido clorídrico, né?
Daí a criatura que me atendeu falou, não, não tem. Tá, mas eu vi que tinha, cara. Tem certeza que não tem ácido? Soro HCl, eu me perdi na conta. Não, tá aqui já, ó. Tá aqui. Ó, o HCl, ele é um ácido forte, tá? Quando não tem oxigênio, tu não faz conta nenhuma, tá? Quando não tem oxigênio, de ácido, tu não faz conta. Aí a gente só decorou 4, né? O HF é moderado, o HCl é forte, o HBr é muito forte e o HI também é muito forte. O resto é fraco. Acabou. Então, para esses aqui não tem conta. E o ácido clorídrico é o único que tem sinônimo, que é muriático. Que eu estava te contando, né? Eu já liguei para a loja de química, né? Pedindo para comprar ácido clorídrico e a criatura falou, não, não tem. E o cara, como é que não tem? Eu vi que tinha promoção disso, né? Tem certeza que não tem ácido clorídrico? Ela, não, não tem, senhor. E eu, cara, que saco. Daí eu lembrei, não, tá, então, ácido muriático tem? Ela, esse tá na promoção. Então, tá, então beleza, esse aí, eu quero esse aí. Ai, cara, é legal saber os sinônimos, senão às vezes tu não vai conseguir comprar o cara, né? Beleza? Tá, então outro aqui, o H2S, ó, daqui pra cá é tudo fraco, tá? Então, deixa eu ver. João, você achou no cálculo? Você achou na conta? Sim, tá, beleza. Tá, então olha só. O H2S, só não vai falar ácido enxofídrico, né, cara? Porque não tem, a gente usa o sinônimo sulfuro, né, para enxofre. Então é sulfídrico, beleza? Ó, iodo, iodídrico, né? Bromo, bromídrico. Se o cara tiver uma vogal aqui, né, tu tira a vogal e põe hídrico. Se o cara não tiver uma consoante, só põe hídrico no final. Tipo esse cara aqui, HCN, ó, CN hídrico. Gente, fácil, né? Ou esse cara aqui que tu inverteu, né? O CN com o C, né? O C com N. Aí fica isocianídrico. Que nem tu aprendeu na orgânica, tinha nitrila, daí tu invertia, tinha isonitrila. Que é uma frescura da química, né? Existem dois aqui que eles são chatinhos, tá? Que tem esse que é o ferricianídrico, esse que é o ferrocianídrico. Porque assim, ó, se tu fizer um NOx desse ferro aqui, ele dá mais 3. Se tu fizer um NOx desse ferro aqui, ele dá mais 2. E quem tiver um NOx maior é ICO, então ferrico cianídrico. Enquanto esse cara aqui é o ferroso, ferrocianídrico, tá? Mas geralmente o Enem não vai aprofundar a esse nível aqui, então esse que a gente não vai perder muito tempo não, beleza? Então agora vamos para a nomenclatura dos oxiácidos. Agora sim, os que têm oxigênio, agora tem cálculo, né? Tem cálculo além para dar para força, tem cálculo para o nome também. É o que faltava, né? Não, é verdade. Por exemplo, assim, qual é o maior NOx que tu já viu na sua vida, né? Mais 7. Se tu achou alguma vez um NOx mais 8, mais 9, tu errou a questão, né? É bom saber isso. Então, aquele cara que tem um maior NOx, ele é super, hiper, mega, né? Então, a gente escreve que ele é per, né? De super, hiper. Então, esse per tem a ver com isso, tá? Que é o maior NOx, então ele é perico, né? Ácido perbrômico, ácido perclórico, ácido permangânico, que nem o permanganato, né? NOx mais 7. Cara, isso tem tudo a ver. Quando alguém me fala assim, qual é o NOx do manganês no permanganato? Mais 7. Por quê? Porque a palavra pertananato, pertananaico, quer dizer NOx mais 7, né? Esse é o conceito do negócio. E aí, quando aparece ICO, quer dizer NOx mais 6 ou mais 5, eu teria que fazer um NOx, né? Então, o NOx do ácido sulfúrico, não falei o per antes, né? Sulfúrico é mais 7. Vou dizer, não. O NOx do ácido sulfúrico, né, é mais 4. Não. Porque ele tem que ser ou mais 6 ou mais 5. A mesma coisa com o oso, né? Nós estamos diminuindo, né, cara? Não é um valor aleatório, né? Mais 7, mais 6, mais 5. Depois do mais 5 vem mais 4, mais 3. Ele é oso. E aí depois tem o menor, né? Que quer dizer mais 2 e mais 1, hipo, né? Tenta lembrar que hipo é menor, é inferior, né?
Por exemplo, se eu falar uma solução hipertônica é mais concentrada, hipotônica é menos concentrada, né? Tem alguns mercados que não sabem isso, né, cara? Que em vez de falar mercado, né, supermercado ou hipermercado, eles falam hipomercado. Eles estão dizendo que o mercado é inferior, eles não estão usando o prefixo correto, mas beleza, né? Então, hipo quer dizer menor, né? Concentração menor, inferior. Beleza? Então, vamos pegar uns aqui e fazer o cálculo, né? Tá aqui o resuminho, tá? Do slide passado. E quando aparecer esses caras aqui, vamos ver. Se tu não sabe nada de inox, cara, seria legal tu entender que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Então, tu só tem que entender 2 aqui, tá? Que o hidrogênio é mais 1, o oxigênio menos 2, e tu consegue fazer todos. Então, por exemplo, ó, o hidrogênio aqui é mais 1, né? Vezes 2 dá mais 2. Como o oxigênio aqui é menos 2, né? Vezes 4 dá menos 8. Então, vocês concordam que o enxofre aqui é mais 6? Porque, ó, mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. E aí, se eu pegar mais 2 com mais 6 dá mais 8, com menos 8, 0. Tudo bem? Como ele é mais 6, eu tenho que terminar em ico. Só que não vai falar enxofrico, né? Tu vai falar sulfúrico, né? Que é o radical sulfuro, beleza? A mesma coisa aqui. Tá, então agora chegou a parte de eu ver se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Alguém de vocês consegue dizer qual é o NOx desse nitrogênio, please? Qual seria o NOx desse nitrogênio? Ó, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, que vezes 2 dá menos 4. Vai, agora é com vocês. Bora. Bora. Tá, então olha só. Como esse cara aqui é mais 1, né? E o oxigênio que é menos 2 vezes 2, menos 4, o nitrogênio é mais 3. E se ele é mais 3, eu venho pra cá, ó. Ele é oso. Então o nome desse cara aqui vai ser nitroso. Beleza? Porque nitro, porque é nitrogênio, né? Oso, porque é mais 3. O cloro, tu concorda que o cloro aqui ele é mais 7? Porque é mais 1, né? Menos 2 vezes 4, menos 8. Então esse cara aqui é mais 7. Se ele é mais 7, olha só, tem que botar perico. Só que tem que botar cloro junto, então fica ácido perclórico. A mesma coisa aqui, tá? Como esse cara aqui ele vai ser mais 1, né? Vai ficar hidrogênio mais 1, cloro mais 1, dá mais 2, com oxigênio menos 2. Só que como ele é mais 1, ele é oso. Então tem que falar que é cloro e tem que botar hiposo. Então fica ácido hipocloroso. Beleza? A única exceção que tem é esses caras aqui, tá? Que é o boro, silício e carbono, que a gente diz que são beijos sinceros e calientes, para tentar lembrar, tá? A exceção são beijos sinceros e calientes. Então, o que acontece? Se eu calcular o NOx desses caras aqui, repara que esse aqui seria mais 4, tá? Seria o ácido carbonoso. Mas não existe esse cara, então a gente chama ele de ácido carbônico mesmo. Só tem um. A mesma coisa com esse. Como só tem um aqui, né? A gente não vai chamar esse cara aqui de ácido. Vamos ver, primeiro o NOx dele, tá? Mais 3. Então, não é o ácido boroso, esse é o ácido bórico. E esse cara aqui, se calculasse, daria mais 4, tá? Também não é o ácido silicoso, é o ácido silícico. Tudo bem? Então, esses caras aqui são exceção, tá? Da nomenclatura. Só tem esses 3 aqui, tá? O resto vai dar sempre certo. Bom, então agora que eu já consegui fazer isso, né? Eu tenho que te contar que eu posso ter, de vez em quando, vários ácidos com o mesmo NOx, tipo mais 5, mais 5, mais 5. E aí, como é tudo mais 5, né? Fica um radical na frente, né? Um prefixo para dizer qual que é a diferença, porque se ele é mais 5, ele é ico. Só que daí não pode falar fosfórico, fosfórico, fosfórico para ter substâncias iguais. Então a gente usa o prefixo metaperiorto. Então esse metaperiorto, tá? Ele tem a ver com o grau de hidratação. Por exemplo, se tu pegar esse orto aqui, né? E tirar uma água, dá esse cara aqui que é o meta. Se tu pegar 2 ortos, né? E tirar uma água, dá o piro. Você consegue entender isso, ó? Eu peguei um orto, que é esse cara aqui, orto fosfórico. Quando não aparecer nada, é o orto, tá?
Então, se eu fazer só fosfórico, a gente está falando que é o orto. Então, se eu pegar o fosfórico e tirar uma água, eu tenho um meta, que é esse cara aqui. E se eu pegar 2 orto, repara aqui 2 ortos, tá? 2 vezes 3, né, dá 6, menos 2, 4. Oxigênio, ó, aqui tem 8, né, menos 1, 7. Daí esse é o piro. Isso tem a ver com o grau de hidratação. Então, esse aqui é o grau de hidratação crescente, tá? Porque eu tiro a água desse cara aqui para formar o piro e tiro a água desse cara aqui para formar o meta. E se perguntarem quem que é mais hidratado, piro ou meta, tu vai dizer, é o piro. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, esse aqui é a nomenclatura mais aprofundada que a gente tem. E pra gente decorar isso, cara, tem uma musiquinha que tu vai cantar assim, ó. O grau de hidratação você precisa estudar. Uma molequinha d'água você deve retirar. De uma orto é meta, de 2 é piro. Entenderam? Aqui, ó. De uma orto. Se tu tirar água de uma orto, é o quê? Meta. Se tu tirar água de 2 orto, é piro. Então, de uma orto é meta de 2, é piro. De uma orto é meta de 2, é piro. Vai, molequinha, vai, molequinha. Meta piroca em Porto. Meta piroca em Porto. Meta piroca em Porto. Vai, 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 vai. Tá, essa aqui é a principal frase, tá? Porque ela tá em ordem do grau de hidratação, que é meta, piro e orto. Combinado? Meta, piro e orto. Show? Tá, sei horrível, a gente desculpa. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos macetear assim. Eu não consigo lembrar do NOx, né? Tem muita gente que faz isso. E eu quero dar o nome dos principais ícones. Então, tu vai escrever assim, tá? Não como bolo claro, só pão sírio. Não sei se é assim se vocês aprenderam, tá? Tu vai escrever assim, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. Aí tu coloca os oxigênios, tá? E os hidrogênios. Como? O hidrogênio é assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar para vocês, tá? 1, 2, 3. Repara aqui, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, esses são os hidrogênios, tá? E agora os oxigênios, que vai ser 3, 3, 3, 3. 4, 4, 4. Repara que é 4, 13, 3, 4. Então, se eu colocar aqui, né? 3, 3, 3, 3. Ó, 3, 3, 3, 3. 4, 4, 4. Aí eu tenho os principais ícones. Como assim? Esse é o ácido nítrico. Esse é o ácido carbônico. Esse é o ácido boro, então bórico, né? Cloro, clórico. Enxofre, sulfúrico. Fósforo, fosfórico. E silício, silícico. Aí tu tem as exceções aqui, né? E os principais ácidos que terminam em ico, beleza? Então, para nomenclatura, tu pode tirar uma foto desse slide aqui que tu vai ter os principais ícones. Tranquilo? Tá, então, continuando, tá? Tem outra maneira de ver isso? Tem, que são os ânions, né? Então, se for com oxigênio, né? E o ânion for chamado de ito, ele vai ser oso, e vice-versa, né? Se o ácido é oso, o ânion é o ito. Repare que o hidrogênio aqui foi embora, né? E ficou aqui -1 no lugar. De boas? Então, se alguém te perguntar assim, tá? O NOx do nitrito aqui é +3. Qual que é o NOx do ácido nitroso? +3. Porque o ito equivale ao oso. Só que um é ácido, o outro é ânion. E o ânion vai ser importante para a nomenclatura de sais, tá? Então, de novo, ó. Esse cara aqui é o carbonato. Toda vez que eu tiver ato, eu troco por ico. E o ico por ato. Se alguém te falar que o NOx do carbonato é +4, o NOx do ácido carbônico é +4 também. Repare que aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui o ânion é -2. Nos hidrácidos é mais fácil ainda, porque não tem nada a ver com NOx, né? E tu lembra que a nomenclatura do ácido era hídrico? Então, do ânion é eto. Todos eles sem exceção. E a carga aqui, que é -1, né? Ó, é só pegar o hidrogênio e mandar embora, né? Daí fica -1. Então, ácido clorídrico, tu tira o hídrico e põe o eto. Combinado isso, gente? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui a tabelinha, tá?
E só vou escrever ela de um jeito mais fácil, que é assim, mosquito odioso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Tipo, não entendi nada que ele falou. Ó, eu tô falando isso aqui, ó, mosquito, nitrito, odioso, nitroso, te mato, te pico, carbonato, carbonico, te meto no vidrico. Então, cloreto, clorídrico. A gente faz isso, tá? Mosquito odioso, te mato, te mato, te pico, te meto no vidrico. Show? Tá, então vamos lá. Nome desse ânion aqui, fluoreto. Nome do ácido daí, fluorídrico. Ó, nome desse ânion sem oxigênio, cloreto. Nome desse ácido, clorídrico. Tanto que eu só troco o eto aqui pelo hídrico, não importa quão difícil for o nome, tá? Aqui, ó, ferrocianeto. Por que ele é -3? Porque ele tem 3 hidrogênios. E o ferrocianeto vira o quê? Ferrocianídrico. Combinado? Então tem essa relação entre o nome do ânion e o nome do ácido, tá? E isso vale para os que têm oxigênio, né? Que é o ito, oso, ato e ico. Então, como é que eu faço a nomenclatura desses caras aqui, tá? Que são os principais atos. Tu poderia fazer assim, isso é uma dica, tá? Que eu vou dar para vocês, ó. Vocês podem cantar da seguinte maneira, tá? Que é po, sono, clocô. Então fica assim, tá? Po, sono, clocô. Po, sono, clocô. 4, 4, 3, 3, 3. 4, 4, 3, 3, 3. Tá vendo? E aí tu canta a carga, que é 3, 2, 1, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Então, quem são esses caras? Todos os átomos. Esse que é o fosfato, sulfato, nitrato, clorato, carbonato. Então, tenta lembrar dos principais ânions, tá? Que tu vai saber os principais ácidos. Então, tá. Tu vai fazer assim, tá? Poço no clocô. Poço no clocô. 4, 4, 3, 3, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Uhum. Se tu cantar isso várias vezes na hora da prova, você vai lembrar, juro. Porque a música, ela ocupa um espaço na tua mente, quer dizer, ela entra na sua mente sem ocupar espaço, eu acho. É que nem um cantar uma música assim, tipo, uma deusa, uma louca, uma... Alguém deve ter cantado assim, feiticeira já, né, na mente. Então, é natural. Então, se cantar várias vezes assim, poço no clocô, poço no clocô, 4, 4, 3, 3, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Aí tu vai saber os principais atos. E se tu sabe os principais atos, né, tu sabe os principais itos. Como? É só tirar um oxigênio. Então, se eu tirar um oxigênio, é um ito. Não sei se tu já reparou nisso, tá? Por exemplo, esse cara aqui é o fosfito. Lembra que é aquela exceção, né, que esse cara aqui não libera dos hidrogênios, tá? Mas é só ele que tem exceção, né? Aqui, sulfito, nitrito, clorito, e esse cara aqui não existe o carbonito, tá? Então, eu já sei aqui todos os principais atos e todos os principais itos. E aí, vocês podem cantar agora a música inteira. Posso cantar essa música inteira para vocês aí? Ou como é que vocês estão aí? Tá, então eu vou cantar. Vai ser assim, tá? Ó. Poço no clocô. Poço no clocô. 4, 4, 3, 3, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Aí continua, tá? PO4, fosfato. HPO3, fosfito. Tá bonito, tá bonito. Troque o ato pelo ito. Repara que eu tiro só o oxigênio, ó. SO4, sulfato. SO3, sulfito. Tá bonito, tá bonito. Troque o ato pelo ito. De novo. NO3, nitrato. NO2, nitrito. Tá bonito. Troque o ato pelo ito. Continua. ClO3, clorato. ClO2, clorito. Tá bonito, tá bonito. Troque o ato pelo ito. E CO3, carbonato. CO2 não existe. Aí faz assim com a mãozinha, tá? Não existe. Tá bonito, tá bonito. O carbono não tem isso.
Ai, ai, cara, eu queria ver a cara de vocês assustados, assim, tipo, ah, Rossoni, para de cantar. Tá, então, continuando a brincadeira, funciona assim. Ó, para que serve isso, né? Se eu sei os principais átomos, eu sei os principais ICO também. Por exemplo, se eu tirar o oxigênio, né, que foi o que a gente fez aqui, ele vira ito, né, que é um outro ânion. Agora, se eu pegar os principais átomos, que são os ânions, né, e colocar os hidrogênios, ele vira um ácido, que termina em ico, porque é temato tepico. Então, o fosfato, tá? Ele vai virar ácido fosfórico. O sulfato vira ácido sulfúrico. O nitrato vira ácido nítrico. O clorato vira ácido clórico. Não vai falar clorídrico, né? Porque o clorídrico ele vem do cloreto, temeto no vidrico, né? Cloreto, clorídrico. O clorato vira clórico, né? E o carbonato vira ácido carboníco. Combinado? Então, essa é outra maneira de eu lembrar os the best of the ácidos, né? E os principais ânions, que seria legal você saber. Todos esses ânions vão cair no seu vestibular, tá? Nitrato, eles adoram falar de nitrato, adoram falar de fosfato. Às vezes é uma questão inteira falando de fosfato e nitrato. Até porque os caras estão envolvidos em várias coisas, né? Desde eutrofização, adubos e por aí vai. Beleza? Tá, então, sabendo isso, olha o que eu vou fazer para ti, tá? Primeiramente, eu já sei que se eu tirar o oxigênio, eu transformo o ato em ito. E se eu tirar o oxigênio do ito, vira hipoito. Então, tem alguns caras que nem existem aqui, tá? Tipo, eu poderia escrever SA2-2, hipossulfito. Até pode, só que na prática, né? É um ânion que não existe. Uhum. Teoricamente existe, né? E se eu botar um oxigênio nesses caras aqui, né? Aí ele vira per. Aí só raramente alguns existem, né? Que nem perclorato, permanganato. Uhum. Cara, então tu acabou de aprender a nomenclatura dos ânions também, junto com ácidos, beleza? Tá, e agora eu vou para as bases. E olha só, a base é muito mais fácil, tá? Ela não é tão complicada que nem ácidos. Então, primeiro, o que é a base? É que libera hidroxila em solução aquosa, então ela tem que ter esse OH. Nome desse OH, tanto faz chamar de hidroxila ou oxidrila, tá? Então, essas criaturas aqui, não importa qual delas, a gente escreve com OH no final. Então, se tiver OH no final, eu já sei que é uma base. Apareceu um trem gigante OH no final. Eu sei, é uma base. Então, isso é importante você saber, tá? E isso aqui a gente não chama de ionização. O nome disso é dissociação. Porque ela não é uma reação química, tá? Porque os íons, eles já estão presentes, tá? Na soda cáustica ali, no hidróxido de prata, no hidróxido de sódio. E quando tu põe na água, eles só se separam, esses íons. Então, esses íons são chamados de dissociação, tá? Que é quando eu dissolvo elas na água. Repara que elas já têm íons, elas são ligações iônicas, então elas já têm aqui a ligação iônica, né? Já tem os íons, elas só se separaram. E aqui tu vai saber brincar comigo rapidinho, quer ver? Imagina o seguinte, eu peguei 100 moléculas dessa criatura aqui e separei 96 casais, né? Então, minha taxa de divórcio é 96%. Então, a mesma coisa aqui, tá? Se eu pego uma base, coloco 100 moléculas no início, e apenas uma molécula se separou, né? Formando íons. Então, minha taxa de divórcio é 1%. Então, isso aqui a gente chama de grau de dissociação. Tu até pode calcular que nem a gente calculou antes, tá? O grau de dissociação daquele jeito, né? Tipo, moléculas finais dividido por iniciais. Só que tem uma relação aqui que é muito mais forte que isso, tá? Uma relação mais importante que isso. Que a força tem a ver com a solubilidade. Como assim? Ó, eu acho que tu já está prevendo que eu vou falar, né, que se tiver maior de 50%, é uma base forte. Se tiver menor que 5, né, é uma base fraca. Só que olha só a solubilidade. Tá vendo que esse cara aqui é sólido e aquele tá aquoso? Quer dizer que 96% dele se dissolveu na água. Já esse cara aqui, apenas 1% virou aquoso, quer dizer, 1% se dissolveu. Conclusão, toda vez que tiver uma base forte, eu posso afirmar que ela é solúvel ou muito solúvel. Quanto mais forte, mais solúvel. Na verdade,
os químicos afirmam o contrário, tá? Quanto mais solúvel, mais forte. Porque se é solúvel, ela libera hidroxila, né, se dissolvendo, e quanto mais hidroxila, mais forte. Então, a mesma coisa aqui. Ó, como isso aqui é insolúvel, porque apenas 1% se dissolveu, é uma base fraca. Então, insolúvel, fraca. Quanto mais insolúvel, mais fraca. Show? Dá para escrever isso? Então, dá. Pode escrever assim, tá? Maior que 50 é forte, de 50 a 5 é moderada, menor do que 5 é fraca. Por exemplo, soda cáustica, né? É uma base forte. O hidróxido de magnésio, tem que cuidar com esse cara, porque tem vestibular, tá? Livros que colocam o Enem, a gente não sabe qual é a posição oficial do Enem, porque ele não botou ainda isso, né? Tem vestibular que vão dizer que isso aqui é moderado, que é a única base moderada que tem. Isso não é verdade, tá? Experimentalmente a gente sabe que é uma base fraca. Então, se o vestibular te falar, isso aqui é uma base moderada, e não tiver outra resposta que não seja essa, tu aceita. Tudo bem? Ainda mais no Sul, URGS, né? UFSC, que adoram falar isso. Só que na real ela não é, tá? Tem vestibular lá pra cima, São Paulo e tal, que diz, isso é uma base fraca, vai dizer sim, é base fraca. E aqui tem uma outra base fraca, então, né, que é o hidróxido de prata. Lembrando que essa aqui é a única moderada que existe no mundo e mesmo assim não é moderada. Beleza? Tá, o lado bom disso, tá, é que aqui não tem exceção, né, desses caras aqui. Então, vamos lá, quanto maior é o grau de ionização, no grau de dissociação, que é uma base, né, maior é o meu Kb, que é a constante de base, mais hidroxila, e aí, portanto, é menor o pKb, só que é maior o pH. Tu sabe que as bases, elas têm que ser um pH de 7 para cima, né, de 7 até 14, por exemplo. Então, isso vai ser uma base que a gente pode chamar de base forte, tá? Quanto mais perto do 14. E o contrário também vale, tá? Daí eu já até pulei o contrário. Então, vamos lá. Quem são as principais bases, né? Quanto à força e solubilidade. Eu peguei a tabela periódica aqui. Grupo 1, tá? Que eu li nas cartas roubadas Coisas Francas. Grupo 2, Bela Margarida casou-se com o senhor Bartolomeu Ramos. E aí tu tem que saber que a base, ela aumenta nesse sentido, tá? Ao contrário dos ácidos na tabela periódica, né? Então, a base, ela aumenta para a sua... Deixa eu ver, para a sua direita, isso? Tá. Ela aumenta aqui para o grupo 1, tá? Então, o grupo 1 é mais forte que o grupo 2 e ele aumenta para baixo. Então, repare, se perguntarem assim, quem que é mais forte, né? Hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. Você vai dizer hidróxido de potássio. Quem que é mais forte, né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. Hidróxido de cálcio, porque aumenta para baixo. Quem que é mais forte, né? Hidróxido de potássio, de cálcio. Potássio. Beleza? Só que é o seguinte, ó. Aqui, quanto mais forte, né? Mais solúvel. Então, os alcalinos, eles são muito solúveis e muito fortes. Já os alcalinos terrosos, eles são parcialmente solúveis. E são bases fortes igual, beleza? Lembrando que essa criatura aqui é uma base fraca, insolúvel. Só que lembra que tem vestibulares que podem dizer que ela é uma base moderada, tá? Porque entre as fracas, ela seria mais forte do que elas, tá? Já esse cara aqui, ele não forma base, mas é muito normal o pessoal dizer que esses dois aqui são base fracas, tá? Ele nem chega a formar base. Se eu botar hidroxila nele, ele nem libera hidroxila. Tranquilo? Então, resumo dos metais da tabela periódica, tá? Todo o resto que não tá aqui é o quê? Base fraca. Por exemplo, ó, prata, base fraca, zinco, base fraca, alumínio, base fraca. Ah, mas se for com ametal, não, daí ametal é ácido, né? Ametal, por exemplo, carbono, enxofre, cloro, bromo, aí é ácido, né? Metal é base. Base forte, base moderada, fraca. Ametal, ácido. Show? Entenderam a lógica da tabela periódica nisso? Então, exceção. Qual é a única base que a gente conhece que não é feita por metal? É a amônia, a famosíssima amônia, ou hidróxido de amônio, que a gente põe amônia na água. Que essa aqui também ela vai ser a única base fraca que é muito solúvel, porque essa molécula aqui é polar e sofre ionização com a água também. Show? Tá, então vamos lá. Como é que eu vou dar a fórmula, né? E a nomenclatura de todas as bases. Olha só, eu vou pegar o NOx da base, do metal, e vou dizer o número de hidroxilas.
E eu sempre escrevo o nome da base hidróxido de tinanã. Cara, muito mais fácil que o ácido, né? A gente tinha duas musiquinhas, vários macetes para os ácidos, para entender o nome deles. Para a base, não, é muito mais fácil. Então, por exemplo, o sódio é do grupo 1, ele é mais um. Tem uma hidroxila. Nome, hidróxido de sódio. Por exemplo, o cálcio, ele é do grupo 2. Então, ele é mais 2, duas hidroxilas. Então, hidróxido de cálcio. Viram como é fácil? O alumínio, já ouviram falar que o alumínio ele é mais 3? Então, ele tem 3 hidroxilas. Sempre, não tem exceção. Nome, hidróxido de alumínio. Então, toda vez que falar em hidróxido, você, é uma base, né? Se aparecer o ferro, aí ferrou, né? Porque a gente tem ferro mais 2 e ferro mais 3. E aí eu posso ter 2 e 3 hidroxilas, né? Então, como é que eu saio dessa brincadeira, né? Olha, você pode escrever assim, ó, que esse cara aqui é o hidróxido de ferro 2, que é o número de hidroxilas ou do NOx dele, e esse é o hidróxido de ferro 3, que é com 3 hidroxilas, né? Ou o NOx aqui mais 3. Isso aqui é muito normal. Na química, você sabe isso, né? Que o maior NOx é ICO, né? Lembra? Perico, ICO, oso, hiposo. Então, como aqui só tem 2 NOx, né? Eu vou chamar o hidróxido de ferro 3 de hidróxido ferrico, né? E o hidróxido de ferro 2 é o hidróxido ferroso, né? Porque o menor NOx é oso. Show? Caso você não lembre de nada disso, eu coloquei aqui uma revisãozinha, tá? Grupo 1, ó, mais 1. Grupo 2, mais 2. Grupo 13, né? Tipo alumínio, galho, índio, é mais 3. Grupo 12, né? Que é o zinco e cádmio, é mais 2. O grupo 11, né? Que é a prata, é mais 1. E o amônio aqui, né? Ele é sempre mais 1. Uhum. Só vou terminar esse aqui, tá? Para quem não sabe, então, o hidróxido de sódio é a soda cáustica. Ela é higroscópica, absorve água. Essa é uma questão do Enem, tá? Pedindo se ela é higroscópica. Faz sabão, então saponificação com ele. E diabo verde, tu deve ter em casa para desentupir pia. Esse é o famosinho diabo verde, beleza? Só cuida, né, cara, que é uma base forte, não pode tomar isso aqui, senão tu pode morrer. Hidróxido de cálcio, tá? O hidróxido de cálcio, ele é conhecido como vários nomes, tá? Cal hidratada, pagada, cal extinta, água de cal, leite de cal. Ele é usado para caiação, que é pintar os negócios com cal. E calagem, que é neutralizar a acidez dos ácidos, tá? Principalmente dos solos. E também na argamassa, que é construção civil. Já o hidróxido de alumínio, ele é usado como antiácido, beleza? Tá, então, eu vou encerrar por aqui com as principais bases, tá? E a gente não conseguiu terminar tudo, mas eu deixo o vídeo para vocês depois, aonde consta o resto, a continuação dessa revisão. Uhum. Eu posso ver isso agora para vocês. E eu tenho que dar revisão de sais e óxidos. Então, isso aí nós vamos dar um jeito de dar. Se não, eu vou dar na véspera do Enem, só a parte que eu acho que realmente cai. Ó, tem que saber isso aqui e isso aqui, beleza? Mas eu vou procurar no canal a revisão lá para postar no grupo de vocês ali. Show? Tá, gente, muito obrigado pela atenção aí. Como é que foi para vocês aí? Foi uma overdose de matéria, assim? Foi muita coisa? Sabiam a maioria? A maioria, sim. Ufa, ainda bem. Estão tranquilos, então. Tá, isso é bom. Bom, qualquer coisa me chamem aí também, tá? Fiquem bem à vontade. Tá, valeu então. Feliz ano novo novamente aí. Um forte abraço, tá? Beijão. Se cuidem. Tchau, tchau, gente.